Oi, oitavo ano, tudo bem? Bom dia a todos. Que todos estejam bem, saudáveis e cuidando da vida de vocês, na casinha de vocês, com a família de vocês. Todas as vezes a gente segue essas orientações porque, na verdade, é aquilo que é para ser feito realmente, né? Bom, estamos aqui para mais uma aula de artes e hoje nós vamos finalizar aquilo que nós começamos na aula passada, que falávamos sobre história em quadrinhos. Pedi para que vocês fizessem, né, como se fosse um livrinho de história em quadrinhos, e hoje nós vamos nos aprofundar no conhecimento das histórias em quadrinhos. Eu até havia trazido para vocês alguns quadrinhos, né, só para fazê-los lembrar. Eu trouxe os que eu tinha aqui na minha casa, os que eu tenho, que é da Turma da Mônica. Falei para vocês sobre Maurício de Souza, né? Falei um pouquinho, que foi o criador da Turma da Mônica. E nós vamos falar um pouco sobre a história em quadrinhos em relação à arte de narrar a história, tá? Nós já ilustramos, já colorimos. Agora a gente vai se aprofundar um pouco naquilo que ela dispensa em relação a conhecimento, tá bem? Bom, pessoal, primeira coisa, as histórias em quadrinhos, elas possuem fundamentos básicos de narrativa, enredo, personagem, tempo, lugar, desfecho, tudo o que acontece dentro da história, ok? Geralmente elas apresentam uma linguagem verbal e não verbal, porque muitos quadrinhos apresentam só as pessoas ou os personagens fazendo qualquer tipo de reação, né? Ou sentimento. Então, ela tem a linguagem verbal e não verbal. Bom, nós temos aqui os artistas que eles utilizam os balões das histórias em quadrinhos diferenciados. Cada um deles são empregados para uma forma diferente de expressão, tá? O formato desses balões, eles transmitem pra gente as intenções que são diferenciadas, tá bom? Por exemplo, os balões com as linhas contínuas, aquele balãozinho de desenho, assim, ó. Geralmente um balãozinho assim é um balão de fala, né? Fala do personagem em tom normal. Com as linhas tracejadas, indica que o personagem está sussurrando, falando baixinho. Os que apresentam os contornos em formas de nuvens, aqueles assim, ó. Esses assim, geralmente apresentam pensamentos. Aqueles mais pontiagudos é quando exibem gritos. Quer dizer, cada um balãozinho tem uma forma distinta de se expressar, para o leitor entender, tá? O recurso muito explorado são as onomatopeias, que nós falamos na aula passada, que são reproduzidos os sons, tic-tac, cabrum, o latido, o ponteiro do relógio, tá? Entre outros sons, de comida, né? De você mastigando comida, do personagem, enfim. É muito explorado também, gente, o uso das letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando uma interação com o leitor, sempre chamando a atenção do leitor, tá certo? Isso que eu tô falando com vocês, o que eu tô transmitindo para vocês aqui através, ó, da minha telinha aqui do meu computador, ó, tô aqui com ele ligado. Eu vou deixar para vocês como base de leitura, tá? Nós temos a origem das histórias em quadrinhos. A primeira que surgiu foi nos Estados Unidos em 1894, tá? Chamada em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Deve ser isso. Bom, onde o personagem se comunicava por meio de gírias, tá? A partir daí, as histórias em quadrinhos passaram a se manifestar como questões artísticas e influenciaram muito a época, porque antes ela não era vista como arte. Depois
com pinturas do século XIV, as igrejas católicas que contavam a via sacra através dos quadrinhos, tá? Só que era de uma maneira diferenciada, é óbvio. Naquela época as pessoas não eram alfabetizadas, então era através das histórias em quadrinhos, dos murais, dos vitrôs, dos desenhos dentro da igreja que as pessoas aprendiam, tá? Nós temos a história dos quadrinhos no Brasil, que a primeira chamou-se O Tico-Tico e foi publicada em 1905, pelo período O'Malley, tá? Ela foi idealizada por Renato de Castro. Enfim, tem um gibi da editora Cruzeiro que trouxe a turma do Saci Pererê. Muito, muito interessante. Nós temos a da Mônica, do Maurício de Souza. E aqui nós temos a diferença, que ela fez tanto sucesso, que foi em 40 países diferentes. As diferenças de ano, de como a Mônica era desenhada, tá? Eu vou deixar isso tudo pra vocês, eu quero muito que vocês vejam, que vocês saibam como que foi. E tem a história em quadrinhos pelo mundo, tá bom? Que no mundo todo, na Argentina a gente tem a Mafalda, que a gente usa muito nas provas. O Quino, que foi o inventor da Mafalda, publicou a primeira vez em 1964. Ela é uma menina que está sempre um processo de reflexão, de questionamento acerca da realidade do mundo, tá? A Mafalda sempre aparece nas nossas provas. Tem a do Kevin, tem a do Calvin, perdão, e do Haroldo no Brasil. Tem várias. Eu vou deixar esse link para vocês. E vou deixar umas perguntas em cima desse conhecimento todo, desse vasto texto que traz muita informação, tá? Hoje a gente não vai fazer atividades de ilustração, não. Foi feito na aula passada, tá bom? Já já a gente se encontra no chat. Espero que gostem.